Suicídio. É impossível fugir à responsabilidade de discutirmos sobre este tema aqui no canal. Especialmente porque nos últimos anos temos sido bombardeados por notícias que nos dão a informação de que jovens estão colocando fim à própria vida. Eu não sei se você sabe, mas entre jovens, apenas entre jovens, este número aumentou em 12% nos últimos anos. 12% a mais de pessoas jovens que colocam fim à própria vida, independentemente das razões que os levam a isso. Também não sei se você sabe, se considerarmos a população em geral, segundo dados do Ministério da Saúde, dos anos 80 até agora, foram 62% a mais de pessoas que mataram a si próprias, de pessoas que suicidaram, de pessoas que puseram fim à própria vida. É um número para nós educadores, para nós pais, é um número simplesmente assustador, é um número avassalador, é algo que nos coloca no chão como lixo pelo fato de não conseguirmos mudar o curso do pensamento de alguém. A nossa responsabilidade é muito grande e é maior ainda quando percebemos que estamos lidando com uma geração que vem crescendo se achando reis, se achando imperadores, se achando donos de tudo, achando que todas as pessoas e tudo que há no mundo existe apenas para satisfazer aquelas que são as suas necessidades, aqueles que são os seus sonhos, aqueles que são os seus desejos. E a vida nos mostra, quando amadurecemos, que frustrações, que decepções, que desilusões são tão integrantes da nossa própria vida quanto as coisas boas que nos acontecem todos os dias. Existem alguns momentos na vida em que certas situações, certos problemas, certos obstáculos parecem intransponíveis. E este é um primeiro problema que as pessoas que se matam enfrentam. Para elas, a situação vira um monstro tão grande, vira um bicho de 7, 14, 21, 28 cabeças contra as quais ele não consegue lutar. E essa sensação de incapacidade, de falta de poder, faz com que elas admitam a ideia de desistirem da própria vida. É nesse momento que essas pessoas percebem que estão sozinhas. Porque se soubessem que haveria pessoas com as quais elas poderiam contar, talvez desistissem um pouco dessa ideia. Essa sensação de solidão, associada àquela impressão de que os obstáculos são intransponíveis, faz com que as pessoas, sim, admitam e, mais do que isso, fortaleçam a possibilidade de colocar fim à própria vida. Uma terceira razão é a de que a pessoa, ao se ver nessa situação, de estar sozinha, de estar diante de um problema que é intransponível, elas passam a se sentir um peso. Um peso não só para os outros, um peso não só para as situações, mas principalmente elas passam a se sentir um peso para si mesmas. Aí começam a se julgar como uma pessoa totalmente substituível, imprestável, que não dá certo, que não consegue realizar nada sozinhos e que aquele problema vira todos os problemas. Nesse sentido, a pessoa admite, fortalece e passa a motivar a ideia de que ela deve sim colocar fim à própria vida. As razões são muitas. Há pouco tempo a Netflix lançou uma série chamada 13 Razões Por Quê, 13 Reasons Why, que tratava de jovens que expunham ali as suas razões para colocarem fim à própria vida. Ora, o que nos importa não é saber as razões, porque, como diz o Chico Buarque, a razão última, a chamada gota d'água, nem sempre é aquela que determina o fim de uma vida. O que nós, educadores, o que nós, pais, o que nós, pessoas que lidam diretamente com jovens, precisamos fazer é ensinar esses meninos de que a vida é composta de momentos, apenas momentos que são sempre o resultado das nossas escolhas. Muitas vezes esses momentos nos trarão sensações muito boas, emoções muito agradáveis. Outros vão trazer sensações ruins, desagradáveis. E que isso faz parte da vida. Lidar com frustrações, lidar com decepções, lidar com desilusões são coisas que integram a nossa vida e que nos fazem mais fortes.
Nós como pais, nós como educadores, precisamos fazer com que os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos parentes entendam que a vida é maior do que o problema que elas enfrentam. Nós precisamos ensiná-los o fato de que viver vale a pena. Mais do que isso, o fato de que elas estão rodeadas de pessoas que as querem bem. E, sobretudo, o fato de que elas são pessoas muito importantes e que não importa o problema que elas forem enfrentar, aquilo que elas precisarem, elas podem e devem contar conosco. Precisamos ensinar os nossos jovens o fato de que a resiliência é uma característica esperada nas pessoas, isto é, elas precisam saber se adaptar a novas situações. Nem tudo é exatamente como eles querem, na hora que eles querem, no momento em que eles querem, assim como não é para eles, também não é para nós. E, sobretudo, aprender a lidar com o fato de que a vida é o maior bem que nós temos. De que a vida deles é um bem inestimável para nós. E de que a presença deles no nosso meio é absolutamente importante. Precisamos fortalecer nesses meninos a ideia de que viver vale a pena, a ideia de que respirar vale a pena, a ideia de que superar problemas vale a pena, a ideia de que corrigir uma rota na busca de um objetivo vale a pena, a ideia de que estar neste mundo rodeado de pessoas que nos amam e de pessoas que nós amamos vale a pena. Precisamos discutir este tema com os nossos jovens, porque é assim que nós vamos amadurecer neles a ideia de valorizar a própria vida, de valorizar aquilo que a vida tem de bom, em vez de focar os olhos apenas naquilo que é, ou que foi, ou que pode vir a ser um problema. Sim, é preciso valorizarmos muito mais a vida do que a morte. E embora eu tenha dito no começo que é necessário discutirmos o suicídio, também é necessário valorizarmos a cada dia os momentos que nós estamos com os nossos familiares, com os nossos amigos e principalmente o momento em que nós estamos com a gente mesmo. Isto é, viver vale a pena. Vamos conversar sobre isso e vamos amadurecer os nossos meninos no sentido de perceberem que a vida é bem melhor e maior do que pensam alguns. Muito obrigado e até a próxima.